Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre investimentos, como construir patrimônio no longo prazo e gerar renda passiva. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, um dos mais importantes, talvez o mais importante, que é como começar a investir do zero. O que você tem que fazer, quais são os primeiros passos, o que você precisa entender, qual que é a mentalidade que você deve ter nesse primeiro momento antes de começar. Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Você também vai saber o contexto geral que está acontecendo no Brasil e no mundo para você começar a investir imediatamente, tá? No vídeo eu decidi fazer uma coisa diferente, eu vou fazer um sorteio com vocês. Como vai funcionar? Primeiramente, qual que vai ser a premiação? Vai ser um e-book completo, tá? E um Pix investimento. O que significa esse Pix investimento? Quem for sorteado, cumprir todas as regras, eu vou fazer um Pix e essa pessoa tem que me provar, depois que eu fizer o Pix, que ela investiu, tá, em algum ativo, seja ações, fundos imobiliários. Então vai ser na confiança, tá? Então conto com a confiança de todos que vão participar. Quem ganhar vai ganhar esse Pix. O valor eu ainda vou decidir, vai depender do engajamento de vocês, tá? Então quem ganhar vai ganhar esse Pix e depois me marcar, se investiu no tesouro, se investiu em ações, fundos imobiliários, enfim, a pessoa vai decidir. As regras são bem simples, são 4 regras. Obviamente, você vai ter que assistir esse vídeo. Regra número 1, você vai ter que estar inscrito no canal. Regra número 2, você vai ter que deixar o seu like no canal. Número 3, você vai ter que me seguir no Instagram e comentar na minha última foto. A foto que eu tô postando hoje, dia 23 de junho, tá? Simples, você vai lá na minha última foto, comenta. Quem comentar mais, obviamente, vai ter a maior chance de ganhar, porque o sorteio vai ser com base nos comentários da foto no Instagram. E é isso, simples. Mas o propósito aqui é criar um engajamento maior e, obviamente, também vocês consumirem esse conteúdo. Esse tipo de conteúdo aqui que eu tô fazendo nesse vídeo é conteúdo só da minha mentoria fechada. Se fosse uma aula mesmo, uma aula da mentoria fechada. É à toa que daqui a uma semana, eu vou deixar esse vídeo até... Vocês vão ter como participar até quarta-feira. Na quarta-feira eu vou tirar esse vídeo do ar, tá? Porque ele vai ficar só lá na mentoria. Então é isso. Então, primeira coisa, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa seu like, seu comentário, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar algum vídeo aqui novo, tá? Então vamos embora pro vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo bem direto ao ponto, o que você precisa saber para começar a investir se você ainda não investe. Essa aula vai ser dividida em 4 passos. Primeiro, a gente vai falar sobre o contexto geral de que está acontecendo, o contexto geral de 2022, o contexto para você começar a investir. E depois a gente vai falar os 3 primeiros passos para você começar na prática, para você começar amanhã mesmo, por exemplo, a começar a investir. Então, sem enrolação, vamos pro conteúdo. Primeira coisa, vamos trabalhar aqui o contexto, Você precisa entender o contexto, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para poder entender onde você pode investir em 2022, onde você pode começar e como montar uma carteira de investimento do zero, Então vamos falar sobre o contexto. O que está acontecendo no mundo, Nós estamos vivendo um momento de alta da inflação, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e alta da taxa dos juros, da taxa Selic por exemplo, aqui no Brasil. Primeiramente, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. O governo usa essa taxa para tentar controlar a inflação, para movimentar a economia, acelerar e desacelerar a economia, Que à medida que a inflação sobe, o governo precisa conter. E como que ele contém? Desacelerando a economia, ou seja, subindo a taxa de juros, a taxa que é a taxa que baliza toda a economia, é a taxa que baliza os empréstimos bancários, financiamentos, a taxa que baliza os investimentos com o governo, Os títulos do tesouro são balizados na taxa Selic. Então, à medida que o governo sobe essa Selic, essa taxa, a economia dá uma desacelerada, consequentemente diminuindo a inflação. É por isso que o governo precisa subir essa taxa Selic para tentar conter esse aumento, tentar frear esse aumento dos preços. E é o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo também nos Estados Unidos, e isso acaba interferindo diretamente nos nossos investimentos. Como que isso impacta? Impacta tanto nos ativos de renda variável, principalmente nos ativos de renda fixa. Por quê? Os títulos de renda fixa são balizados praticamente todos, em sua grande maioria, a taxa Selic.
O Tesouro Selic, por exemplo, à medida que a Selic sobe, o Tesouro Selic vai te remunerar mais. À medida que a Selic sobe, todos os títulos atrelados ao CDI vão subir também, né? Quando você pega um CDB, pega a própria poupança também, né? Tudo é balizado no CDI e na taxa Selic. Então vai impactar ali diretamente na rentabilidade dos seus títulos de renda fixa. E o que isso tem a ver com a renda variável? Por que influencia a renda variável? Porque a partir do momento que títulos seguros como o Tesouro Selic acabam remunerando um pouco mais, né? Hoje a gente está aí batendo 13,25% ao ano, né? Que é atualmente a nossa taxa Selic, né? Muitos investidores, né, acabam tirando os seus investimentos da renda variável, vendendo suas ações, vendendo seus fundos imobiliários, acabam correndo para a renda fixa em busca de maior segurança ou maior rentabilidade no curto prazo, né? Mas isso acaba sendo um efeito manada, né? Isso é o que vem na cabeça da maioria das pessoas imediatamente, né? É um pensamento de primeiro nível, como chamamos. Né? Se a renda fixa está pagando bem e ela é mais seguro, qual o motivo que as pessoas vão deixar o dinheiro em ações e fundos imobiliários? Isso é o que a maioria pensa e acabam indo para a renda fixa. E qual que é a consequência disso? Né? Quando você tira seu dinheiro da renda variável, você vende seus ativos, né? A tendência é que a bolsa despenque, o preço desses ativos caem, o preço desses ativos vão cair. Porque o preço, no curto prazo, na renda variável, ele é definido pela oferta e demanda. Se tem mais gente vendendo do que comprando, obviamente esse preço vai cair, né? Então, a maioria das pessoas pensa, então vamos para a renda fixa, né? Mas esse como eu disse, esse é o pensamento de primeiro nível. Qual que seria o pensamento de segundo nível? Quando você analisa essa questão de uma maneira mais ampla, que é o que a gente vai entrar aqui agora, né? Quando esse efeito acontece e joga o preço de ativos, boas empresas lá para baixo, isso, querendo ou não, acabam surgindo ótimas oportunidades de você entrar na renda variável. Esse talvez seja o melhor momento. Eu vou mostrar para vocês que é o melhor momento dos últimos 20 anos para você comprar bons ativos descontados, tá? E eu vou explicar por quê. Vou mostrar para vocês 3 gráficos agora que vocês vão ter essa ideia sobre o que é o pensamento de primeiro nível e o pensamento de segundo nível. Pensamento de primeiro nível. Primeira coisa, vamos analisar aqui o histórico da Selic desde 2015. Percebe que é um padrão, né? Se pegar o histórico anterior a isso também é a mesma coisa, né? Lá em 2015, 2016, né, a inflação estava altíssima. O governo teve que elevar, subiu a patamares altos, né? A inflação começou a baixar ao longo dos anos, foi baixando, até chegarmos aí ao início da pandemia, 2020 e 2021, a inflação começou a subir novamente. O que o governo teve que fazer? Né, que ele está aumentando desde o ano passado, né? Estávamos em patamares de 2% ao ano a Selic, ele foi subindo, até chegarmos agora ao patamar de 13,25% ao ano. Vocês percebem que ocorre um padrão. A inflação sobe, o governo sobe a taxa Selic. O que tende a acontecer nos próximos anos? Qual que é a tendência, né, a essa inflação? Porque a gente já está chegando no mesmo patamar de 2015 e 2016. O que é a tendência que vai acontecer? Né? A inflação vai ser controlada e o governo vai estabilizar e depois abaixar. Né? Isso que a gente consegue perceber só analisando o passado. E é o que vai acontecer, né? Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser 2024, 2025, mas vai acontecer. Pode ocorrer o que deve ocorrer, consequentemente, com a renda variável. É isso, né? A gente pega aqui o histórico do índice Bovespa comparado com a Selic. O que ocorre? O que ocorre a maioria das vezes? Né? E que provavelmente vai acontecer também, né? A Selic vai voltar a baixar, né? E o Ibovespa subir. Né? Ou seja, a renda fixa que atualmente é atrativa vai passar a não ser mais atrativa. E o que a manada vai fazer? Vai correr de novo para a renda variável. Esse é o pensamento de segundo nível que você deve ter, né? Agora, que apesar da Selic estar alta, é importante você ter ali ativos de renda fixa também, né? Agora que é o melhor momento para você investir na renda variável. Justamente porque as ações estão baratas, ótimas empresas estão super descontadas, ótimos fundos imobiliários, e quando esse efeito contrário acontecer, a Selic voltar a subir e a manada correr para a renda variável, o que vai acontecer? O Ibovespa é igual aconteceu das outras vezes. O preço das ações vão subir e quem comprou lá embaixo vai se beneficiar bastante.
Esse é o pensamento de segundo nível que você deve ter. Não analisar ali só o que está na sua frente. Ah, a renda fixa está pagando melhor, então vou para a renda fixa. Ah, o Ibovespa subiu, então vou para o Ibovespa. Não, isso é o que a manada faz. Você tem que ter um pensamento, abrir a sua cabeça e enxergar de uma maneira mais ampla. Esse mesmo pensamento vale para os fundos imobiliários. Basta você analisar esse gráfico histórico do índice, do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, em comparação com a taxa de juros. Olha como é claro o efeito. À medida que a Selic baixa, o preço dos fundos imobiliários sobe. À medida que a Selic sobe, o preço dos fundos imobiliários acabam caindo, ficando descontados e abrindo oportunidades. Isso acaba abrindo uma grande oportunidade para você adentrar, para você investir na renda variável. Para você investir não só na renda fixa, porque como eu disse, é importante você ter uma carteira de investimentos, tanto com renda fixa e renda variável. Você vai ter a sua parte de renda fixa, mas também você não pode perder essa janela de oportunidade que a gente está vivendo. Agora, para finalizar, vou mostrar aqui para vocês e corroborar com isso que eu acabei de falar, que a gente está numa janela de oportunidades. Esse aqui é o gráfico do preço sobre lucro, é o gráfico que mostra que determina o preço das ações, se os preços das ações estão atrativos ou se o preço basicamente isso, se o preço das ações na bolsa brasileira estão num preço, se estão caros ou se estão baratos. Isso é um indicador que mede o preço, o valuation dos ativos. Então, o que é que a gente consegue perceber? Quanto maior esse número, quanto maior esse gráfico, é o valor do PL, do preço sobre lucro, mais caro as ações estão. Obviamente, a gente não quer comprar ações caras. Como a gente visa a multiplicação de patrimônio em longo prazo, a gente quer comprar ações baratas, obviamente. Então, quanto mais barato tiver, melhor melhor será a nossa multiplicação no longo prazo. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que desde 2001, que ali a gente estava no PL de 7,30, a gente está no PL mais baixo desde então. Hoje, no dia 21/6, a gente está no PL de 5,31. O que isso quer dizer? As ações nunca estiveram tão baratas numa média nos últimos 20 anos. Isso não sou só eu que estou falando, não é só esse gráfico que está demonstrando. Saiu um tweet esses dias do JP Morgan, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, falando exatamente isso. As ações das empresas brasileiras estão no melhor patamar dos últimos 20 anos. Então, e o que isso significa? Que as boas empresas estão aumentando seus resultados, elas continuam aumentando, crescendo seus lucros, porém o preço está caindo por fatores que eu acabei de explicar para vocês, fatores econômicos externos, Ou seja, é o melhor cenário possível. A empresa está melhorando, está gerando maior valor, porém a cotação está caindo, ou seja, dando maior possibilidade para a gente aportar. Ou seja, com menos capital, com menos dinheiro, você consegue investir mais naquela empresa, consegue possuir mais uma parte maior daquela determinada empresa. Pronto, agora que a gente já entendeu o contexto, o contexto que estamos vivendo em 2022, vamos para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Você entender como os investimentos funcionam, você precisa entender como cada classe de ativo funciona. Você não pode sair investindo em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, sem entender o que você está fazendo. Esse é o maior erro do investidor iniciante, é começar sem entender o que está fazendo, como funciona o mercado de ações, como funciona os fundos imobiliários, como é na prática você investir em um CDB, investir no Tesouro Selic. Então você primeiro precisa entender como funcionam os investimentos. Eu vou falar aqui como funciona cada classe de investimento, para depois sim você começar a alocar o seu dinheiro. De uma maneira geral, o que são os investimentos? Investimentos são produtos emitidos por instituições, ou instituições financeiras, ou empresas, ou o próprio governo. São produtos emitidos para que essa instituição consiga levantar um capital, levantar um valor, um dinheiro mais barato, mais barato que um empréstimo, por exemplo. Então essa instituição emite um título para captar recursos. Basicamente é isso. Em troca dessa emissão, essa instituição vai te oferecer ou uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade, ou um benefício como se tornar sócio da empresa, um benefício como se tornar dono de parte de propriedades, de parte de imóveis
como nos fundos imobiliários. Investir nada mais é do que você fazer um aporte, você alocar o seu dinheiro em um ativo de valor, seja uma empresa, seja um imóvel, seja um título de renda fixa, com o objetivo de multiplicar esse valor investido, esse valor aportado ao longo do tempo. Existem dois tipos de investimento, os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Na renda fixa, basicamente você empresta seu dinheiro, né, em troca de uma taxa de juros. Né? Se você empresta seu dinheiro, por exemplo, para o governo ou para uma instituição financeira, no caso do CDB. Então, por exemplo, no caso do Tesouro Selic, né, o governo emite um título, você adquire esse título, você vai estar emprestando dinheiro para o governo se movimentar a máquina pública, fazer o que ele tem que fazer, porque o governo precisa de captar recursos. E como todo empréstimo, em troca, o governo vai te devolver esse dinheiro acrescido de uma taxa de juros, né? No caso do Tesouro Selic, atualmente a gente está 13,25% ao ano. Então é isso, você vai estar emprestando. A mesma coisa no caso de um CDB, né? Só que você vai estar emprestando para uma instituição financeira, para o banco. No caso da LCI, LCA também, você vai estar emprestando dinheiro para o banco e o banco vai te remunerar, vai te devolver esse valor, esse empréstimo, com base em uma taxa. Esse tipo de investimento pode ter uma taxa pré-fixada, né? Ou seja, já é uma taxa pré-determinada ou uma taxa pós-fixada. Por exemplo, a taxa Selic é uma taxa pós-fixada. Por quê? Ela sofre alteração ao longo do tempo. À medida que a taxa Selic sobe, esse título será melhor remunerado. E no caso da taxa pré-fixada, ela já é pré-determinada no momento da contratação, no momento que você faz o seu aporte. Então aquela vai ser a remuneração até o final, até o vencimento. E na renda variável, né, são ativos negociados na Bolsa de Valores, onde você pode adquirir participações em imóveis, como no caso dos fundos imobiliários, você pode adquirir participações em empresas. Então você adquire ali uma ação, uma cota para participar daquele negócio. Quando você compra uma cota ou quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio, você compra uma pequena parte daquela empresa. E a partir do momento que você compra uma ação daquela empresa e você passa a ser sócio dela, você vai ter direito a participar dos resultados daquela empresa. Então, a partir do momento que aquela empresa gera lucro, né, ela tem a possibilidade de distribuir parte desses lucros aos acionistas, que é o caso dos dividendos. Então você, como sócio, futuramente, se é uma empresa boa, se é uma empresa lucrativa, você vai ter direito a receber parte desses lucros do futuro. Então você adquire um direito de receber parte dos resultados daquela empresa, né? E à medida que essa empresa for melhorando sua performance, for melhorando os seus resultados, o que acontece no longo prazo? A cotação daquela empresa, o preço dela vai acompanhando o lucro no longo prazo, ao longo do tempo. Então, quando você investe em boas empresas lucrativas, no longo prazo, além da possibilidade de você receber dividendos, você também tem a possibilidade da valorização daquela ação que você comprou. Basta vocês olharem esse esqueminha que eu fiz aqui, né? Você compra através da Bolsa de Valores uma ação de outro investidor ou da própria empresa, né? Você vai ali na Bolsa de Valores, ela serve como um balcão de negociação. Então você vai comprar ali uma ação, né? Você vai passar a ser parte daquela empresa, ter parte daquela empresa. Se essa empresa der lucro, ela der resultado, esse resultado volta para você como dividendos ou como valorização da cota. Pronto. Isso vale também para os fundos imobiliários. Você investir em um bom fundo imobiliário, você está comprando participação em imóveis, em shoppings, em hospitais, em hotéis, em galpões, em escritórios. E todo o resultado daqueles imóveis, né, daqueles imóveis comerciais, né, como aluguéis, você passa a ter o direito de receber aquilo ali mensalmente. Para ficar mais fácil de vocês entenderem a questão dos fundos imobiliários. Você, investidor, né, através da Bolsa de Valores, através de uma corretora, você vai comprar cotas desse fundo imobiliário, né, de um determinado fundo imobiliário, você vai fazer o aporte e vai adquirir cotas desse fundo. Né, e através de uma gestão profissional que cada fundo tem uma empresa que gere esse fundo, né, ele vai adquirir imóveis, ele vai construir imóveis ou comprar imóveis como shoppings, escritórios, prédios comerciais, galpões, etc. E o resultado dos aluguéis desses imóveis, né, vai direto
para o bolso do cotista, né? Simples assim. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir cerca de 90% de todos as lajes corporativas e escritórios, por exemplo, tem diversos inquilinos. Toda vez que aquele inquilino paga ali mensalmente, né, aquele valor recebido pelo fundo é distribuído proporcionalmente aos cotistas. Por que é renda variável? Porque a gente não tem como a gente prever os resultados da empresa, não tem como a gente prever os resultados do fundo imobiliário. A gente se baseia, obviamente, no histórico anterior daquela empresa. Por isso que é bom você já investir em empresas já consolidadas, né? A segurança é muito maior. Não tem como prever o resultado daquela empresa, por isso que pode variar. E por isso que a cotação pode variar também, porque ela acompanha os resultados da empresa. Se a empresa passa a ir mal, né, naturalmente a cotação vai começar a cair. Então a gente viu que os títulos de renda fixa, ele tem uma previsibilidade maior, então vai te dar uma segurança maior na sua jornada no longo prazo, porque ele vai estar sempre ali mantendo o seu poder de compra, ele vai estar sempre ali equiparado com a inflação, vai estar sempre ali equiparado com a taxa Selic, então vai estar sempre ali mantendo o seu poder de compra. É para isso que ele serve, por isso que você deve ter ele na sua carteira. Agora, se o seu foco realmente é a multiplicação de patrimônio, você precisa ter ativos de renda variável, porque historicamente, né, existem estudos que provam os melhores ativos para multiplicação de patrimônio no longo prazo são os ativos de renda variável, são ações e são empresas. Eu vou mostrar aqui um estudo para vocês. Vou mostrar aqui para vocês dois gráficos, dois estudos, para que vão te comprovar, que vão dar maior clareza para vocês, né, que provam que as ações são os melhores investimentos para o longo prazo, ações e imóveis, né, e fundos imobiliários no caso. Esse estudo foi feito por Jeremy Siegel, é um estudioso de finanças famoso, possui livros famosos. Esse estudo chama Ações para o Longo Prazo, é um ótimo livro por sinal. Ele fez um estudo, ele pegou os últimos 200 anos para comparar qual foi o que performou melhor nos últimos 200 anos, e as ações, né, foram disparadamente o melhor ativo, o melhor que performou melhor, né? Aqui a gente comparou ações, bonds e bills, são os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, e ouro e o dólar. As ações e os imóveis foram disparadamente os melhores, que performaram melhores nesse tempo. No estudo dele, ele considerou as stocks, né, que são as ações dos Estados Unidos, e os REITs, né, que é como se fosse os imóveis, os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então são os ativos de renda variável que performaram muito melhor do que todos os outros, né? Existem também estudos parecidos aqui no Brasil que provam isso também. Tá, então a gente entendeu que as ações são os melhores ativos para multiplicação de patrimônio no longo prazo. E por que vocês acham que as empresas e os imóveis foram o que performaram melhor no longo prazo? São o que performam melhor no longo prazo? Porque são os ativos que geram maior riqueza, que geram melhor valor para a sociedade, geram maior valor para a sociedade. As empresas, elas transformam matéria-prima, por exemplo, juntamente com a mão de obra, em produtos valiosos, geram um alto valor para a sociedade, fornecendo produtos e serviços úteis, necessários para a população. Por exemplo, a Apple, ela pega a matéria-prima com a mão de obra e transforma em um celular alto, com uma tecnologia absurda, né? Tem uma utilidade gigante para a sociedade. Então por isso que as empresas geram maior retorno no longo prazo. Os imóveis, por exemplo, são altamente necessários historicamente. Todo mundo precisa de um imóvel para morar, todo mundo precisa de um imóvel para trabalhar, né? As empresas precisam de imóveis, né? Então isso vai continuar sendo, né? A gente percebeu que nos últimos 200 anos foram os melhores e provavelmente vai continuar sendo. Todo mundo vai continuar precisando de serviços de empresas, todo mundo vai continuar precisando de imóveis para morar e trabalhar. Por isso, no longo prazo, foram o que geraram o maior resultado e provavelmente é o que continuará gerando maior resultado. E como que eu vou ter segurança para investir? E como que faz para eu ter segurança? E o que vai trazer segurança? Você possivelmente já ouviu falar que investir em ações é arriscado. O que vai te trazer risco ao investir em ações, primeiro, é investir sem conhecimento, né? Você não entender como funciona. E segundo, você investir para o curto prazo. Quanto menor o prazo para você investir em ações, maior será o risco do seu aporte, maior será o risco do seu investimento e maior será a possibilidade de você perder dinheiro. Então, para você investir em ações com segurança, você deve investir para o longo prazo. Basta você analisar esse próximo gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês.
Esse gráfico mostra a performance do Ibovespa desde a década de 60, né? Basta vocês verificarem que no longo prazo a direção é uma só. No longo prazo, desde a década de 60, a bolsa subiu. Mas a gente percebe que tem tiveram vários períodos de queda, né? Anos com a bolsa ou andando de lado ou até caindo. Quem investiu em ações, em imóveis, fundos imobiliários, por exemplo, nesses períodos em que a bolsa andou de lado ou andou para baixo, a chance de ter perdido dinheiro foi grande. Agora, quem investiu por longos anos, né, com certeza a possibilidade de ter perdido dinheiro é mínima. Então, quem investe para o curto prazo em ações possui um risco muito alto. Agora, se o seu foco é longo prazo, né, só basta você analisar esse gráfico. Aí você percebe que no longo prazo a chance de você ganhar dinheiro, a chance de você multiplicar seu patrimônio é muito maior. Investir na bolsa, investir em ações, em fundos imobiliários é arriscado? Sim, se você investir para o curto prazo. Se você quiser ganhar, ter altos lucros no curto prazo. Então você vai ser altamente arriscado. Quanto maior o prazo, menor o risco. Quando eu falo longo prazo, é a partir de 6, 7, 8 anos para frente. Quanto maior o prazo, maior a chance de você ter sucesso e multiplicar seu patrimônio. Por isso que você tem que ter essa consciência. Pronto, agora que a gente já viu o contexto que a gente está vivendo em 2022 e o primeiro passo que é ter clareza, que é saber como funciona cada classe de investimento, a gente vai para o segundo passo para você começar a investir, que é abrir uma conta em uma corretora. A corretora de valores, ela vai funcionar ali como uma intermediária para a gente ter acesso a todos esses investimentos que eu falei, tanto os investimentos de renda variável, para você investir no Tesouro Selic, por exemplo, você precisa de uma corretora, né? Para você investir em CDBs, né, de bancos, você precisa de uma corretora, lá vai estar disponível os CDBs, para você investir principalmente na renda variável, em ações, fundos imobiliários, você precisa, lá que você vai ter acesso à bolsa de valores, ao mercado de ações, né? Então você precisa dela, e que é o que eu sempre falo, procure sempre uma corretora taxa zero, porque não faz sentido a gente que está construindo patrimônio começar a pagar a taxa de corretagem. Não faz o mesmo sentido. Antigamente era caríssimo, cada corretagem era R$10, então perde o sentido. Às vezes era mais caro a corretagem do que a própria ação. Hoje, não, como isso está muito mais difundido, né, a maioria das corretoras são taxa zero. Então fique atento a isso, né? Você priorize uma corretora taxa zero. Existem ótimas opções, várias opções, eu já testei praticamente todas, né? A que eu uso atualmente é a Clear e a Nuinvest, né, que são ótimas para mim. Que são ótimas e eu não tenho nada a reclamar, mas existem outras ótimas também, que, como o Banco Inter tem uma ótima plataforma de investimentos, a Toro, a Rico. Então basta você escolher a que você vai se identificar mais, né? Abra uma conta em cada corretora. Eu fiz isso, eu abri em várias e fui mexendo antes de começar a investir. Essa dica é boa. Olha como funciona o home broker, o layout, porque às vezes você começa a investir lá e depois você acha ruim a corretora e depois tem que fazer a troca de custódia, né? E isso é muito chato, às vezes é muito até complicado. Vai te dar um trabalho desnecessário. Então, selecione umas 3, abra em cada uma, vai lá, mexe, vê como funciona, como é para comprar e depois você decide, tá? É muito simples abrir, é gratuito, né? De um dia para o outro você já é aprovado e já pode começar. Então, essas são as que eu sugiro aí para você. Clear, Nuinvest, Banco Inter, Rico. Então não tem desculpa, é tudo grátis. Acesse, mexe. Tira uns 20 minutos aí para você mexer, verificar os investimentos de renda fixa para você ir se adaptando, para você entendendo como funciona ali dentro e para você verificar qual que vai ser a melhor para você. Então agora vamos pro terceiro e último passo aqui que eu vou ensinar para vocês, que é a montagem da reserva, da famosa reserva de emergência. Primeiramente, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, ou como muita gente chama também de colchão financeiro, é aquele valor que a gente vai deixar reservado, investido. Eu gosto de falar que a reserva de emergência a gente investe em um título de renda fixa com liquidez diária, ou seja, aquele título que vai estar disponível a qualquer momento para a gente poder resgatar em casos de emergência. O próprio nome dela já fala. Você tem que ter um valor ali disponível para caso aconteça alguma coisa emergencial, como você perdeu o emprego, um acidente, o seu carro dá um problema. Você tem que ter um valor reservado para isso, para você não precisar, muitas vezes,
pegar um empréstimo ou também precisar resgatar seus investimentos de renda variável. Porque se você tem seu dinheiro todo alocado ali na renda variável e você precise de um valor emergencial, você vai ter que acabar vendendo. Isso que a gente não quer. A gente viu que os investimentos de renda variável são para o longo prazo. Então você precisa ter essa reserva de emergência. Então é ela que vai te dar uma segurança na sua jornada como investidor. Em momentos de crise, como a gente viveu em 2020 e estamos tendo reflexo agora, né? Quem não tinha reserva de emergência e não tem nesse tipo de momento, passa muito apertado, porque é ela que traz essa segurança para você, uma tranquilidade para você investir também em outras classes de ativos. E essas três opções aqui para mim são as melhores para você alocar sua reserva de emergência. Primeiro, Tesouro Selic, que é o título mais seguro do país, né? Segundo, um CDB com liquidez diária de algum bancão. Quando eu falo bancão, é o Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, né? Que vai te dar maior segurança, desde que seja no mínimo, que pague no mínimo 100% do CDI. Agora, se pagar menos, aí já não vale a pena. Ou a Nuconta, que paga ali 100% do CDI, ou o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que também paga 100% do CDI. Então esses três para mim são as melhores opções. E para finalizar esse passo sobre a reserva de emergência, como você deve montar? Qual o valor que eu devo ter ali separado para ter a minha reserva de emergência? Você vai fazer um cálculo. Você vai ali somar quais são os seus gastos básicos mensais. Gastos básicos eu falo aluguel, transporte, alimentação, energia, são os gastos que você precisa ali para sobreviver, né? Você vai somá-los e multiplicar ali pelo menos 6, né? Esse 6 seria referente a 6 meses, né? De 6 a 12 meses, você precisa ter esse valor ali reservado e preparado para qualquer emergência. Então depois que você faz esse cálculo, né? Você começa a montar essa reserva de emergência. Mas aí você pode perguntar, mas eu preciso montar essa reserva primeiro para depois começar a diversificar e investir em renda variável? Não necessariamente, né? Você obviamente vai priorizar a montagem da reserva primeiro, né? Mas paralelamente, né, desde que você já tenha uma base, um conhecimento, você começa ali aos poucos a montar, a aplicar na renda variável também. Mas a prioridade deve ser a reserva de emergência, né? Como por exemplo, vamos supor que você defina seu aporte ali de R$1.000 por mês, né? Você designa pelo menos ali R$700 por mês para reserva e o restante você começa ali na renda variável. E assim que a sua reserva ficar pronta e montada, você passa a destinar totalmente os recursos para a diversificação da sua carteira. Trouxe aqui esse exemplo para vocês, onde todos os gastos mensais, todos os gastos básicos, dá em torno de R$5.000, dá exatamente R$5.000. O que é feito? Multiplica-se esse valor por 6, né, que é o mínimo, que é o período de 6 meses, a gente chega ao valor total de R$30.000. Então esse seria o valor total da reserva de emergência a ser montada. Então é isso, pessoal, esses foram os 3 primeiros passos para você entender e começar a investir, tá? Muito obrigado aí para quem assistiu, espero ter colaborado, ter ajudado a você que está iniciando nos investimentos. Quem for participar do sorteio, as regras já foram aí passadas. Boa sorte para todos e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!